Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então para a nossa terceira aula do curso de Direito de Propriedade e nós vamos falar um pouquinho sobre a extensão da propriedade, né? Até onde ela vai, né? Basicamente é isso que nós vamos falar. Bom, quando se trata de uma coisa móvel, né, de um objeto, o direito de propriedade ele se estende sobre toda a coisa, ou seja, sobre a extensão física da coisa. Por exemplo, a propriedade de um carro, ela vai se estender sobre a extensão daquele carro. Ela não tem como ultrapassar aquilo ali, certo? O direito de propriedade, então, ele vai se estender sobre o bem e ponto. Agora, quando se trata de um bem imóvel, a situação é um pouquinho diferente, né? O direito de propriedade, ele vai realmente se estender sobre a totalidade do bem, mas dentro dos limites da ordem jurídica. Como assim? Vou dar um exemplo para facilitar. Quando a gente pensa numa fazenda, né, num pedaço de área rural, geralmente os limites horizontais, eles são definidos por córregos ou por cercas, mas os limites verticais, eles já são definidos por lei, né? Porque é mais difícil você saber, é impossível você saber até quantos metros vai a sua propriedade para cima, né, ou para baixo, para o solo. E aí, o Código Civil vem explicar um pouquinho para a gente sobre isso no artigo 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e o subsolo correspondentes em altura e profundidade, muito importante, úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, veja, nós temos um critério aqui de utilidade, tá bom? Então, até onde é útil para o exercício daquele direito de propriedade, o proprietário, de fato, ele é dono daquele bem, certo? Então, ele é dono até determinada altura e até determinada profundidade no solo. Quando aquilo ali já não é mais útil para ele, né, esse critério de utilidade, ele não pode impedir que um terceiro realize atividades ali. Tá, como assim? Por exemplo, minas, recursos minerais que tenham ali no subsolo, né? Essa propriedade do dono do solo vai abranger essas minas, essas jazidas? Não. Esses bens, eles vão pertencer à União, tá? Então, a propriedade do solo não abrange jazidas, minas e recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. No caso, esses bens, eles vão pertencer à União, conforme o artigo 176 da Constituição Federal, tá? Então, vamos passar para o artigo 176 para entender um pouquinho melhor. Esse artigo ele vai falar especificamente que esses recursos minerais e potenciais de energia hidráulica, eles são propriedade distinta do solo, certo? Para efeito de exploração ou aproveitamento, e por isso eles pertencem à União, tá? Então, até determinado ponto, então, por exemplo, eu tenho uma plantação ali naquele imóvel rural. Até um determinado ponto, aquela plantação ela vai se aprofundar no solo. Então, até ali, aquele solo ele é útil para mim, certo? Mas mais fundo, né? Mais para baixo ainda, você encontrou um mineral, um ferro, enfim, um mineral de ferro, por exemplo. Aquele mineral, ele vai pertencer à União. E aí, o proprietário do solo, ele não pode impedir, tá? Adotando aí o critério da utilidade, lembra que eu falei para vocês? Ele não pode impedir que a União venha fazer a União ou um terceiro, né, que seja ligado à União, que esteja exercendo essa tarefa para a União, se aproveite daquele subsolo, tá? Se aproveite dos minerais que estão ali no subsolo. Mas é interessante a gente acrescentar que é possível que o proprietário do solo, ele tenha resultado, ele tenha participação no resultado da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Então, ele pode ter uma participação ali naquele produto que for extraído, sabe? Então, ele não vai ficar totalmente
desprovido e se sentir prejudicado por aquilo, tá? Primeiro porque o critério é de utilidade, então aquele subsolo ele não estava sendo utilizado por ele. E segundo porque ele pode ter uma participação nos resultados, tá? Daquele produto que vai ser extraído. Então, acho que assim a gente fecha a questão da extensão da propriedade, principalmente da propriedade imóvel, que ela é mais chatinha, mais complicada de entender. Horizontalmente, a gente tem sempre uma delimitação física, que é bem mais fácil, você olha e você já sabe onde é o limite, você coloca uma cerca e você já sabe onde é o limite, e verticalmente nós temos essas limitações legais, tanto o Código Civil quanto a Constituição Federal vem trazer pra gente, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.